O nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Paulo de Tarso fala assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E Emmanuel comenta na lição 67, modo de sentir. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos ciclos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade, não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz, entretanto o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Chico Xavier ele dá uma chave muito boa para a gente começar a rever a nossa maneira de sentir as coisas. Quando ele vem dizer para a gente assim: olha, você está no melhor lugar que você deveria estar, no melhor corpo, na melhor família, na melhor cidade, no melhor trabalho, tudo para a sua evolução no momento. Então eu começo a colocar com fé, fala, tudo que está acontecendo comigo agora, independente de eu estar gostando ou não, ela está me fazendo progredir, está me trazendo progresso. E tem situações que é assim mesmo, às vezes a coisa desagrada a gente, por quê? Porque está na hora de mudança. Mas precisa doer um pouco para a gente tomar coragem de mudar, né? Então a gente fica ali resistindo, até a hora que a gente bate o martelo na nossa vida e fala, agora eu tenho que mudar. E muda. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor está servindo para o nosso progresso. Ah, mas espera aí, pô. Isso parece até aquela coisa, né? Tem gente que falava, como Marx falava no século XIX, a religião é o ópio do povo. O povo apanha tanto e de repente vem para cá, usa uma droga para ficar anestesiado e vai para casa bem. É isso que você está querendo dizer? Não, estou querendo dizer que na verdade nós temos um pai, esse pai é de amor o tempo todo, esse pai não quer punição, tudo que está acontecendo com a gente é educativo. Então realmente tudo que está acontecendo com a gente está servindo para o nosso bem. Ele vem falar aqui no final, né? O que acontece? Às vezes a gente está numa enfermidade, por exemplo, vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra, pela enfermidade, toda a enfermidade. A gente aprendeu esses anos na nossa casa que uma pessoa ela pode ter a doença e não ser doente. Olha só como é que tem uma diferença de um para o outro. Tem uma diferença grande de um para o outro. Encontrava pessoas que estavam ali enfrentando a sua enfermidade, enfrentando uma quimioterapia, uma radioterapia, mas enfrentando com alegria, buscando fé o tempo todo, mesmo sendo difícil, mas a pessoa está enfrentando a dificuldade. E mais ainda, né, a gente vai aprendendo com o auxílio dos espíritos que como nada acontece
por acaso, até mesmo o câncer está acontecendo para consertar alguma coisa que não está funcionando bem no nosso organismo, né? Aí você vai falar, como assim? Pô, mas é o tecido que está entrando em decomposição, não é? Não, os espíritos falam para a gente provoca marcas no nosso corpo espiritual decorrente das nossas atitudes. E daqui a pouco essas marcas se exteriorizam no nosso corpo físico. Então eles falam para a gente assim, ó, todo câncer, na verdade, é uma lesão que existe no nosso corpo espiritual. Esse corpo espiritual que o Paulo de Tarso fala lá na segunda carta aos Coríntios, depois de dar uma lida, ele fala assim, ó, todo o câncer, na verdade, a lesão já estava aqui no corpo espiritual, passou para o corpo físico. Eu tenho duas opções. Ou eu desisto dele, deixo ele tomar conta de mim, e daqui a pouco chego no plano espiritual de volta, a lesão continua lá, um pouquinho melhorada, mas continua, ou enfrento com todas as forças que eu tiver, todos os tratamentos possíveis e vou lutar pela minha vida até o último momento. Que aí, nesse momento, aí sim, eu estou reestruturando, eu estou tratando não só a célula aqui do meu corpo, mas estou tratando também meu corpo espiritual. Então, olha só, tem diferença sim. E mais ainda, a gente vê a pessoa pelo humor que ela tem. Pessoas que mesmo na cama, como a gente conheceu o exemplo de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, tetraplégico. E tetraplégico, com os recursos que ele tinha, montou obras sociais, ele ficava dali só administrando, distribuindo as atribuições, usando os recursos financeiros dele, fez uma obra maravilhosa. A gente vê pessoas aí, como tem um palestrante muito conhecido, que ele é norte-americano, ele faz as palestras sem os braços e sem as pernas. E ele sentiu nesse momento, falou, não, peraí, eu tenho uma oportunidade muito grande, eu acabo sendo um exemplo para as pessoas, né, que às vezes ficam tristes por conta de uma enfermidade qualquer, olha a minha realidade, e vai passar estímulo para as pessoas. Então, o que a gente precisa modificar é a forma da gente sentir. É doloroso? É doloroso, mas é para o meu bem. E seria muito bom que deixasse, em algum momento, de ser doloroso. Como é que vai deixar de ser doloroso? Eu aceitando se aconteceu na minha vida porque Deus permitiu. Tem tanta coisa que a gente fica aqui nessa vida, nessa rebeldia, querendo que fosse da minha maneira. E mais uma vez vou repetir, a gente fala lá, né? Pai nosso que estás no céu, santificado o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. A gente fala da boca para fora, porque na verdade eu queria que fosse feita a minha vontade. Às vezes não é feita a minha vontade, eu blasfemo contra Deus, eu reclamo de Deus, né? Então eu tenho que começar a aprender a sentir as coisas. E quando vai tratar de sentimento, ele vem falar aqui pra gente, né? Que, peraí, o sentimento está mudando com o tempo, o que se sentia no século passado hoje é completamente diferente. Hoje a gente vê uma briga no meio da rua, aquilo sensibiliza penosamente a gente fica, poxa, que é isso? Vai lá para deixa disso, para tentar separar, vai fazer uma oração, mas tinha uma época que todo mundo vibrava com aquilo, até incentivava aquela luta. E ele vem falando, só pela renovação íntima progride a alma rumo a uma da vida aperfeiçoada. E Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Então, o que acontece? O que a gente precisa o tempo todo é estar sintonizando o nosso instrumento, afinando o nosso instrumento. Vamos procurar sentir da melhor maneira, porque às vezes tem coisas que a gente acha que é um absurdo hoje, mas daqui a pouco a gente toma até gosto de fazer. Tem gente que sofre por não querer lavar a louça. Daqui a pouco você descobre o prazer que você tem ali, a terapia que você tem. Poxa, depois que eu descobri que eu posso jogar na vassoura um pouco daquele dia que eu estiver estressado, então estou estressado, o que eu faço? Pego a vassoura, boto uma musiquinha de fundo, pego um balde, primeiro o balde vem na cabeça, depois o balde vai no quintal, joga na vassoura toda a sua, vamos botar assim, uma bronca ali naquele momento. Com a vassoura a gente pode ser agressivo, varre aquilo tudo ali, limpa aquilo tudo, quando terminar você... estou saciado. E são as maneiras de sentir que a gente vai modificando e vai começando a olhar daqui a pouco para todo ser humano como uma mãe olha para um filho e consegue entender, mesmo que o filho procure fazer de tudo para esquecer, que ele não está bem. Isso é amor.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.